Eu não vou me casar com você. A frase caiu como uma bomba. O sussurro virou silêncio. O silêncio virou pânico. O véu escorregou. As flores caíram. E ela ficou ali, no altar, diante de todos. Sozinha. Humilhada. O noivo rico saiu da igreja com um sorriso nos lábios. Mas o que ele não esperava era o que viria em seguida. Porque o padrinho se levantou, tirou a gravata, soltou um suspiro e disse, com a voz mais firme que alguém já ouviu: "Então eu caso com ela, agora, aqui. Curta. Se você acredita que tudo pode mudar num único gesto, comente, você já foi deixada por alguém e salva por quem menos esperava?" O órgão tocava a marcha nupcial enquanto Beatriz caminhava pelo corredor da igreja centenária, seu coração batendo no ritmo dos passos cuidadosamente ensaiados. O vestido de noiva, comprado em incontáveis prestações, farfalhava suavemente contra o tapete vermelho. Suas mãos tremiam levemente ao segurar o buquê de rosas brancas, presente de última hora da mãe de Gustavo. Um lembrete não tão sutil de que ela não pertencia àquele mundo de luxo e ostentação. A igreja estava repleta da nata da sociedade. 300 convidados, todos escolhidos a dedo pela família do noivo. Beatriz reconhecia poucos rostos entre eles. Sua própria família ocupava apenas a primeira fileira do lado esquerdo. Sua mãe, costureira de mãos calejadas, seu pai, motorista de ônibus aposentado, e sua irmã mais nova, que segurava as lágrimas com visível esforço. No altar, Gustavo a esperava em seu terno italiano feito sob medida. Seu sorriso, normalmente tão seguro, parecia estranhamente tenso. Ao seu lado, o padrinho, Leonardo Montenegro, permanecia em silêncio, seus olhos verdes observando a cena com uma intensidade que fez Beatriz desviar o olhar. "Você está linda", sussurrou seu pai ao entregá-la no altar, sua voz embargada de emoção. Por um momento, Beatriz sentiu uma pontada de culpa. Sabia o quanto seus pais tinham se esforçado para dar a ela uma educação decente, como tinham comemorado quando ela conseguiu o emprego de secretária na empresa dos pais de Gustavo, como tinham chorado de felicidade ao saber do noivado. O padre começou a cerimônia com sua voz solene, ecoando pelas paredes antigas da igreja. Beatriz tentava se concentrar nas palavras sagradas, mas seus pensamentos vagavam para a primeira vez que Gustavo a tinha notado, há um ano, durante uma reunião importante. Como ele tinha sido charmoso, persuasivo, fazendo-a acreditar que diferenças sociais não importavam quando o amor era verdadeiro. Se há alguém que conheça algum impedimento para esta união, fale agora, ou cale-se para sempre. O silêncio que seguiu pareceu mais pesado que o normal. Beatriz sentiu um arrepio percorrer sua espinha quando notou Gustavo se mexendo inquieto ao seu lado. "Gustavo Henrique Almeida Santos", a voz do padre soou clara, "aceita Beatriz Silva Oliveira como sua legítima esposa, prometendo amá-la e respeitá-la na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte os separe." O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Gustavo começou, sua voz tremendo levemente. "Eu não posso." O mundo pareceu congelar. Beatriz sentiu como se todo o ar tivesse sido sugado da igreja. "Não posso fazer isso." Ele continuou, mais firme agora. "Me desculpe, Bia, mas isso foi um erro. Nós somos muito diferentes." O buquê escorregou das mãos trêmulas de Beatriz, as rosas brancas espalhando-se aos seus pés como lágrimas congeladas. O véu, delicadamente bordado por sua mãe durante noites insones, parecia pesar uma tonelada. "Diferentes?" A palavra escapou de seus lábios num sussurro quebrado. "Vamos ser honestos", Gustavo disse, um sorriso condescendente se formando em seus lábios.
Você nunca seria aceita no meu mundo. Minha mãe estava certa. Algumas diferenças são grandes demais para serem superadas. Os murmúrios começaram a se espalhar pela igreja como uma onda venenosa. Beatriz podia ouvir os comentários maldosos, as risadas mal contidas, o som de celulares fotografando seu momento de humilhação. Eu sempre soube que não ia dar certo. A voz da mãe de Gustavo soou alta o suficiente para ser ouvida por todos. Uma secretariazinha com pretensões grandes demais. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Beatriz, borrando a maquiagem cuidadosamente aplicada pela irmã horas antes. Suas pernas tremiam tanto que ela achou que cairia ali mesmo. Foi quando sentiu uma presença sólida ao seu lado. Leonardo Montenegro, o padrinho que mal conhecia, tinha dado um passo à frente. Seu rosto, normalmente impassível, estava marcado por uma determinação feroz. Chega! Sua voz grave cortou o burburinho como uma lâmina afiada. Tirou a gravata com um movimento fluido, jogando-a sobre o banco da igreja. Gustavo se virou para ele surpreso. Léo, o que você... Você é um covarde, Gustavo. Leonardo o interrompeu, seus olhos verdes faiscando de indignação. E um tolo. Então, para choque de todos os presentes, ele se virou para Beatriz. Pela primeira vez, seus olhares realmente se encontraram. Havia algo em suas íris verdes que fez o coração dela falhar uma batida. Não pena, não diversão, mas uma compreensão profunda e algo mais, algo que ela não conseguia nomear. Senhorita Beatriz, ele disse suavemente, estendendo sua mão para ela. Se me permitir, eu gostaria de continuar esta cerimônia. Não por pena, não por obrigação, mas porque qualquer homem seria honrado em ter uma mulher como você ao seu lado. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Beatriz olhava para a mão estendida de Leonardo como se fosse uma aparição. Sua mente girava em um redemoinho de emoções. Humilhação, confusão, medo e algo mais. Algo que fazia seu coração bater mais rápido. Você mal me conhece, ela sussurrou, sua voz tremendo. Um pequeno sorriso curvou os lábios dele. Eu a observo há meses, senhorita Beatriz. Vi como trata a todos com gentileza, mesmo aqueles que não merecem. Vi sua dignidade silenciosa, sua força discreta. E ao contrário do meu amigo aqui, ele lançou um olhar duro para Gustavo. Eu sei reconhecer uma joia rara quando vejo uma. Isso é ridículo. A mãe de Gustavo se levantou, seu rosto vermelho de indignação. Leonardo Montenegro, você não pode estar falando sério. Nunca falei tão sério em minha vida, senhora Almeida. Ele respondeu calmamente, seus olhos nunca deixando-os de Beatriz. Então, senhorita Beatriz, o que me diz? Aceita dar uma chance ao destino? Beatriz sentia o peso de centenas de olhares sobre ela. Podia ouvir o choro silencioso de sua mãe, os murmúrios escandalizados dos convidados, o som da respiração pesada de Gustavo. Mas tudo isso parecia distante, nebuloso, comparado à clareza que encontrava nos olhos de Leonardo. Por quê? Ela precisava saber. Por que faria isso por mim? Porque às vezes, ele respondeu suavemente, o destino nos apresenta segundas, chances disfarçadas de desastres, e porque você merece alguém que a veja pelo que realmente é, não uma conquista social, não um troféu, mas uma mulher extraordinária. Suas palavras tocaram algo profundo dentro dela, algo que nem sabia que existia. Olhou para Gustavo, que agora parecia pequeno e mesquinho em seu terno caro, e então de volta para Leonardo, que permanecia firme, sua mão ainda estendida em sua direção. E então, num gesto que mudaria sua vida para sempre, Beatriz colocou sua mão na dele. O toque foi como uma corrente elétrica percorrendo seu corpo. A mão de Leonardo era quente, firme, transmitindo uma segurança que ela nunca tinha sentido antes. Padre! Leonardo se dirigiu ao religioso atônito.
Se o senhor puder continuar a cerimônia... O padre, após um momento de hesitação, assentiu, lentamente. Bem, em circunstâncias tão incomuns. O amor verdadeiro frequentemente é, Leonardo comentou com um pequeno sorriso, nunca soltando a mão de Beatriz. E assim, diante de uma igreja em choque, um padre perplexo e centenas de convidados boquiabertos, Beatriz Silva Oliveira se preparou para dizer sim. Não ao homem que a tinha abandonado, mas ao que tinha sido corajoso o suficiente para salvá-la. Não apenas da humilhação, mas talvez de uma vida inteira de arrependimentos. O burburinho na igreja atingiu níveis ensurdecedores quando Leonardo Montenegro se posicionou ao lado de Beatriz diante do altar. O homem que a sociedade conhecia por sua discrição e poder silencioso, agora estava prestes a se casar com uma completa desconhecida, uma noiva abandonada, uma secretária de origem humilde. Gustavo ainda estava parado alguns passos atrás, seu rosto alternando entre incredulidade e raiva. Léo, você não pode estar falando sério. Ele sibilou entre dentes. Isso é loucura. Leonardo apenas apertou gentilmente a mão de Beatriz, que tremia levemente na sua. A única loucura aqui, ele respondeu sem se virar, foi alguém ser tolo o suficiente para deixar uma mulher como ela escapar. O padre pigarreou nervosamente, seus olhos alternando entre os presentes, como se buscasse orientação divina para aquela situação sem precedentes. Bem, dadas as circunstâncias extraordinárias, talvez devêssemos adiar a cerimônia? Não. A voz de Leonardo soou firme. A menos que a senhorita Beatriz deseje. Ele se virou para ela, seus olhos verdes transmitindo uma segurança que fez seu coração disparar. A decisão é sua. Sempre será sua. Beatriz sentiu o peso de centenas de olhares sobre ela. Sua mãe chorava silenciosamente no primeiro banco. Seu pai segurava sua mão com força. Sua irmã mais nova tinha um brilho de esperança no olhar, como se assistisse a um conto de fadas se desenrolando diante de seus olhos. Ela começou, sua voz falhando. Limpou a garganta e tentou novamente, erguendo o queixo. Eu quero continuar. Um murmúrio chocado percorreu a igreja. A mãe de Gustavo se levantou abruptamente. Isso é um ultraje. Leonardo, você não pode... Senhora Almeida. Ele a interrompeu educadamente, mas com uma firmeza que não admitia contestação. Sugiro que se sente e permita que esta cerimônia continue. Ou, se preferir, a porta está ali. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Ninguém ousava desafiar Leonardo Montenegro, o homem que tinha transformado uma pequena empresa familiar em um império, o filantropo discreto que doava milhões para causas sociais, o solteiro mais cobiçado da alta sociedade. O padre, percebendo que não havia alternativa, recomeçou a cerimônia. Leonardo Montenegro aceita Beatriz Silva Oliveira como sua legítima esposa, prometendo amá-la e respeitá-la, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte os separe? Aceito, Leonardo respondeu sem hesitação, seus olhos fixos nos dela. Havia algo em seu olhar, uma mistura de determinação e ternura que fez o coração de Beatriz falhar uma batida. E você, Beatriz Silva Oliveira, aceita Leonardo Montenegro como seu legítimo esposo, prometendo amá-lo e respeitá-lo na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte o separe? Beatriz sentiu o mundo parar por um momento. Ali estava ela, prestes a se casar com um homem que mal conhecia, que tinha visto apenas em reuniões ocasionais na empresa, que conhecia apenas por sua reputação de seriedade e competência. Era loucura, era impulsivo, era a primeira vez que alguém a defendia assim, que alguém a via além de suas origens humildes. Aceito, ela respondeu, surpreendendo-se com a firmeza em sua própria voz. Leonardo soltou um suspiro que não sabia estar segurando. Seus lábios se curvaram num sorriso discreto.
O primeiro que ela já o tinha visto dar. As alianças foram um problema momentâneo. As originais tinham desaparecido com Gustavo. Mas Leonardo, sem pestanejar, tirou seu próprio anel de sinete, uma peça antiga com o brasão dos Montenegro. Este anel, ele disse suavemente, enquanto o deslizava no dedo dela, pertenceu ao meu pai, e antes dele, ao pai dele. Representa não apenas uma família, mas uma tradição de honra e respeito. Seus olhos encontraram os dela. Não posso prometer amor ainda, Beatriz, mas posso prometer isso. Honra, respeito e proteção. Sempre. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto dela, enquanto colocava nele a única joia que possuía, um fino anel de prata que tinha sido de sua avó. Não posso prometer ser a esposa que a sociedade espera, ela sussurrou, mas prometo ser verdadeira, sempre. É tudo o que peço, ele respondeu suavemente. Quando o padre os declarou marido e mulher, não houve o beijo tradicional. Em vez disso, Leonardo levou a mão dela aos lábios, depositando ali um beijo gentil que enviou arrepios por toda a sua espinha. Os convidados começaram a se levantar em confusão. Não havia recepção planejada, não havia festa, não havia nada além do caos que aquela manhã tinha se tornado. Venha, Leonardo disse suavemente, oferecendo seu braço a ela. Vamos para casa. Casa. A palavra soou estranha aos ouvidos de Beatriz. Ela nem sabia onde ele morava. Na saída da igreja, Gustavo tentou uma última vez. Bia, isso é loucura. Você nem o conhece. E você? Leonardo perguntou calmamente, posicionando-se ligeiramente na frente dela num gesto protetor. Você a conhecia realmente, Gustavo, ou só viu o que queria ver? Antes que o ex-noivo pudesse responder, os pais de Beatriz se aproximaram. Sua mãe ainda chorava, mas agora havia algo diferente em suas lágrimas. Cuide dela, seu pai disse simplesmente, estendendo a mão para Leonardo. Com minha vida, Leonardo respondeu, apertando a mão do homem mais velho com respeito. A limusine que deveria ter levado Beatriz e Gustavo para sua lua de mel, agora esperava por um casal completamente diferente. Leonardo ajudou-a a entrar com uma gentileza que fez seu coração apertar. Quando o carro começou a se mover, deixando para trás a igreja e todos os sonhos despedaçados daquela manhã, Beatriz finalmente permitiu que a realidade do que tinha acontecido a atingisse. Eu nem sei onde você mora, ela disse num sussurro quebrado. Leonardo sorriu suavemente. Na verdade, você conhece o lugar. É a mansão no alto da colina, aquela com o jardim de rosas que você sempre admira quando passa de ônibus. Ela o encarou surpresa. Como você sabe, eu a observo há mais tempo do que imagina, Beatriz. Ele admitiu. Vi como seus olhos brilham quando passa pelo jardim. Como sorri discretamente para as flores. Como suspira ao ver o pôr do sol refletindo nas janelas. Por quê? A pergunta escapou antes que pudesse contê-la. Porque você é diferente. Ele respondeu simplesmente. Em um mundo de aparências, você é genuína. Em um ambiente de ambições, você mantém sua humildade. Em meio ao caos, você encontra beleza nas pequenas coisas. As lágrimas que ela tinha conseguido conter até agora finalmente transbordaram. Você não precisa fazer isso, ela sussurrou. Não precisa se casar comigo só porque teve pena. Pena? Ele a interrompeu, sua voz gentil, mas firme. Não, Beatriz, o que fiz hoje não foi por pena, foi por admiração, por respeito e talvez... Ele hesitou pela primeira vez, talvez por algo mais que ainda não sei nomear. O carro subiu a colina suavemente, aproximando-se dos imponentes portões da mansão Montenegro. Beatriz observou, maravilhada, como o jardim de rosas que tanto admirava, de longe se revelava em toda a sua glória. Bem-vinda ao seu novo lar, Leonardo disse suavemente quando o carro parou. Você terá seu próprio quarto, sua própria ala na mansão. Não haverá pressão, não haverá cobranças.
Vamos descobrir juntos o que este casamento pode ser. Ele saiu do carro e deu a volta para abrir a porta para ela. Quando Beatriz emergiu, seu vestido de noiva capturando a luz do sol, viu algo nos olhos dele que a fez prender a respiração. Uma mistura de admiração e algo mais profundo, algo que fez seu coração acelerar. Por que eu? Ela perguntou uma última vez, precisando ter certeza. Leonardo pegou sua mão delicadamente, seus dedos traçando o anel de sinete que agora adornava seu dedo. Porque, algumas vezes, Beatriz, o destino nos apresenta algo precioso, disfarçado de tragédia. E só os verdadeiramente sábios reconhecem esse presente pelo que ele realmente é. E assim, ainda vestida de noiva, mas com um coração completamente diferente do que tinha naquela manhã, Beatriz atravessou os portões da mansão Montenegro, não como a noiva rejeitada, não como a secretária humilhada, mas como uma mulher que, pela primeira vez na vida, sentia que talvez, apenas talvez, tivesse encontrado não apenas um abrigo, mas um verdadeiro recomeço. Tem momentos em que o chão some, mas às vezes é no exato segundo em que tudo desmorona que alguém inesperado se levanta por você. Se você já sonhou com um amor que não hesita, que não espera permissão para te valorizar, o e-book, no primeiro comentário fixado, é para você. Histórias de viradas improváveis, de promessas silenciosas e de recomeços que aquecem a alma. Vai lá e depois me conta. Em qual capítulo você se viu escolhida, mesmo quando achava que estava sozinha? A mansão Montenegro era ainda mais impressionante por dentro do que Beatriz tinha imaginado em seus devaneios passageiros. O hall de entrada, com seu piso de mármore italiano e lustres de cristal, parecia saído de um filme de época. Mas não, foi o luxo que chamou sua atenção. Foi o silêncio acolhedor, tão diferente do burburinho frenético da igreja que tinham deixado para trás. Madame Regina, Leonardo chamou suavemente, e uma senhora de cabelos grisalhos e rosto gentil emergiu de uma das portas laterais. Seus olhos se arregalaram ligeiramente ao ver Beatriz em seu vestido de noiva, mas sua expressão rapidamente se suavizou em um sorriso compreensivo. Então, os rumores pelo telefone eram verdadeiros. Ela disse, aproximando-se. Bem-vinda à Mansão Montenegro, senhora. Por favor, só Beatriz. Ela respondeu automaticamente, corando ao perceber seu novo status. Madame Regina é nossa governanta há 30 anos, Leonardo explicou. Ela praticamente me criou após a morte de meus pais. A menção casual da perda fez Beatriz olhar para ele com mais atenção. Havia uma sombra em seus olhos verdes, uma história de dor que ela começava a perceber nas entrelinhas de sua compostura perfeita. Vou mostrar seu quarto, ele continuou, oferecendo seu braço. Madame Regina já deve ter preparado tudo. Eles subiram a escadaria principal em silêncio, seus passos abafados pelo grosso carpete vermelho. No segundo andar, Leonardo a conduziu por um corredor decorado com pinturas clássicas até parar diante de uma porta dupla de mogno. Este é seu espaço, ele disse, abrindo as portas. Sua própria suíte. Beatriz perdeu o fôlego ao entrar. O quarto era um sonho em tons de azul e creme, com uma cama king size, uma área de estar própria e uma varanda que se abria para o jardim de rosas. Uma porta lateral levava a um closet maior que seu antigo apartamento inteiro, e outra a um banheiro de mármore com uma banheira que parecia uma piscina. Isso é... Ela gaguejou overwhelmed. Seu, Leonardo completou suavemente. Todo seu. Sem pressão, sem expectativas. Ele hesitou por um momento antes de continuar. Meu quarto é no final do corredor. Você tem total privacidade aqui. A implicação de suas palavras fez Beatriz corar intensamente. É claro, eles eram casados agora, mas apenas no papel. Um
Casamento de conveniência, nascido de um momento de cavalheirismo e desespero. Por que está fazendo tudo isso? Ela perguntou, virando-se para encará-lo. A verdade, por favor. Leonardo a estudou por um longo momento, seus olhos verdes intensos sob a luz suave que entrava pelas janelas francesas. Porque vi algo em você, Beatriz, algo raro neste mundo de aparências e mentiras. O quê? Autenticidade, ele respondeu simplesmente. Vi como trata a todos igualmente, desde o CEO até o rapaz do café. Como trabalha com dedicação sem buscar reconhecimento. Como mantém sua dignidade, mesmo quando outros tentam diminuí-la. Ele se aproximou um passo, e Beatriz sentiu seu coração acelerar. E hoje, quando Gustavo a humilhou publicamente, vi algo mais. Vi coragem. A coragem de se manter de pé, mesmo quando o mundo desabava ao seu redor. Não me senti corajosa, ela sussurrou. Me senti quebrada. Às vezes precisamos quebrar para descobrir do que realmente somos feitos. Ele respondeu suavemente. Como? O ouro que precisa passar pelo fogo para revelar sua verdadeira pureza. Suas palavras tocaram algo profundo dentro dela, fazendo lágrimas inesperadas brotarem em seus olhos. Leonardo deu mais um passo em sua direção, sua mão subindo como se quisesse secar suas lágrimas, mas parou no meio do caminho. Vou deixá-la descansar agora, ele disse, recuando. Madame Regina trará algumas roupas para você. Já providenciei. Tudo. E Beatriz... Ele parou na porta. Isso só continuará se for de coração. Se em algum momento você quiser partir, basta dizer. Quando a porta se fechou suavemente atrás dele, Beatriz finalmente permitiu que suas pernas trêmulas a levassem até a cama. Sentou-se na beirada, seus dedos acariciando distraidamente o anel de sinete em sua mão esquerda. Madame Regina entrou alguns minutos depois, carregando várias sacolas de grifes famosas. O Sr. Leonardo pensou em tudo, ela comentou enquanto organizava as roupas no closet. Ele pode parecer frio às vezes, mas tem um coração de ouro. Você o conhece bem, Beatriz observou, não uma pergunta. A governanta sorriu suavemente. Vi aquele menino crescer. Vi a dor que carrega desde que perdeu os pais tão jovem. Vi como se fechou para o mundo, mergulhando no trabalho, construindo muros ao seu redor. Ela fez uma pausa significativa. Mas hoje vi algo que não via há muito tempo em seus olhos. O quê? Esperança, a senhora respondeu simplesmente. Agora que tal um banho relaxante? Vou preparar a banheira para você. O resto do dia passou como um sonho nebuloso. Beatriz tomou um longo banho, deixando a água quente levar embora as lágrimas e a tensão. Vestiu um dos vestidos novos, um modelo simples em azul claro que parecia ter sido escolhido especialmente para ela. Quando desceu para o jantar, encontrou a sala de jantar iluminada apenas por velas, a mesa posta para dois. Leonardo já a esperava, tendo trocado o terno do casamento por uma camisa branca simples e calça social. Você está linda, ele comentou suavemente quando ela se sentou. Obrigada, ela respondeu corando. Por tudo. As roupas, o quarto. Não me agradeça. Ele a interrompeu gentilmente. Você é minha esposa agora, mesmo que as circunstâncias sejam incomuns. Merece todo conforto e respeito. O jantar foi servido. Pratos simples, mas elegantes, acompanhados de um vinho tinto que Leonardo escolheu pessoalmente. A conversa fluiu surpreendentemente fácil entre eles, como se fossem velhos amigos se reencontrando. Como sabia que gosto de literatura clássica? Beatriz perguntou quando ele mencionou a biblioteca particular que estava à sua disposição. Um pequeno sorriso curvou seus lábios. Vi os livros gastos em sua bolsa. Jane Austen, Irmãs Brontë, você tem bom gosto.
Você realmente me observava, ela constatou, surpresa. Mais do que deveria, provavelmente, ele admitiu. Havia algo em você que me intrigava desde o primeiro dia. A forma como seus olhos brilhavam quando falava de literatura nas pausas do café, como sorria gentilmente mesmo para aqueles que a tratavam com desdém. Ele fez uma pausa tomando um gole de vinho. Quando vi Gustavo começar a cortejá-la, senti algo estranho. Sabia que ele não a merecia, que não via realmente quem você era. Mas não era meu lugar interferir. Até hoje, ela completou, suavemente. Até hoje, ele concordou, seus olhos encontrando os dela sobre a mesa. Quando o vi abandoná-la naquele altar, algo dentro de mim simplesmente explodiu. Não podia deixar aquela injustiça acontecer. Não podia deixar sua luz ser diminuída por alguém tão pequeno. As palavras dele a deixaram sem fôlego. Havia uma intensidade em seu olhar que fazia seu coração disparar, uma honestidade crua que a desarmava completamente. E agora? Ela perguntou, sua voz pouco mais que um sussurro. O que acontece agora? Leonardo estendeu a mão sobre a mesa, seus dedos roçando levemente os dela. Agora, Beatriz, nós descobrimos juntos, sem pressa, sem pressão. Deixamos o tempo nos mostrar o que este casamento pode se tornar. Naquele momento, com a luz das velas dançando em seus rostos e o perfume das rosas entrando pelas janelas abertas, Beatriz sentiu algo mudar dentro de si. Não era mais apenas gratidão que sentia por este homem. Era algo mais profundo, mais perigoso. Porque Leonardo Montenegro não era apenas seu salvador, seu protetor improvável. Ele era um homem que a via verdadeiramente, que respeitava sua essência, que oferecia não apenas um abrigo, mas uma chance de recomeço. E enquanto o observava sobre a mesa de jantar, seu perfil aristocrático suavizado pela luz das velas, Beatriz percebeu que estava em perigo, o perigo de se apaixonar por seu próprio marido. Um marido que tinha se casado com ela por honra, por cavalheirismo, por qualquer coisa exceto amor? Ou será que não? A tempestade chegou sem aviso naquela noite. O vento uivava pelos corredores da mansão Montenegro, fazendo as janelas estremecerem em seus batentes. Beatriz estava em seu quarto, tentando se concentrar em um dos livros da biblioteca particular de Leonardo, quando o primeiro trovão ribombou, seguido imediatamente pelo blackout total. A escuridão a engolfou como uma onda, trazendo consigo memórias da infância. Noites de tempestade em sua casa humilde, onde cada trovão parecia ameaçar, derrubar as paredes finas. Seu coração disparou quando outro relâmpago iluminou o quarto, transformando as sombras em formas ameaçadoras. Sem pensar duas vezes, Beatriz saiu para o corredor. A mansão estava mergulhada em trevas, exceto por uma luz fraca que vinha do escritório de Leonardo no final do corredor. Seus pés descalços fizeram barulho mínimo no carpete enquanto ela se aproximava, como uma mariposa atraída pela única fonte de luz em um mundo de escuridão. A porta estava entreaberta. Leonardo estava sentado atrás de sua mesa imponente, trabalhando à luz de velas antigas. Ele ergueu os olhos quando ela apareceu no portal, e algo em sua expressão mudou instantaneamente. Beatriz? Sua voz estava carregada de preocupação. Está tudo bem? Ela tentou sorrir, mas outro trovão a fez pular involuntariamente. Desculpe, eu só não gosto muito de tempestades. Leonardo se levantou imediatamente, atravessando a sala com passos largos. Venha, ele disse suavemente, conduzindo-a para dentro do escritório. Aqui é mais seguro. As paredes são grossas e tenho um gerador de emergência que deve entrar em funcionamento em breve. Ele a guiou até uma poltrona de couro próxima à lareira, onde um fogo baixo crepitava. Tirou seu próprio casaco e o colocou sobre os ombros dela, o tecido ainda quente de seu corpo e impregnado com seu perfume masculino. Você está tremendo.
ele observou, ajoelhando-se diante dela para atiçar o fogo. É bobagem, eu sei, ela respondeu, puxando o casaco mais apertado ao redor de si. Uma mulher adulta com medo de tempestade. Não é bobagem, ele a interrompeu gentilmente. Todos temos nossos medos, nossas vulnerabilidades. Não há vergonha nisso. A luz do fogo dançava em seu rosto, suavizando suas feições normalmente. Austeras. Pela primeira vez, Beatriz notou pequenas cicatrizes próximas à sua têmpora esquerda, quase invisíveis a menos que se olhasse muito de perto. Foi no acidente, ele disse, notando seu olhar. O mesmo que levou meus pais. Eu tinha 16 anos. Sinto muito, ela sussurrou, sua mão se movendo por vontade própria para tocar as marcas em seu rosto. Leonardo ficou completamente imóvel sob seu toque. Seus olhos verdes fixos nos dela, com uma intensidade que fez seu coração falhar uma batida. A tempestade continuava rugindo lá fora, mas de repente parecia muito distante. Também era uma noite de tempestade, ele continuou, sua voz baixa e íntima. Desde então, eu entendo sobre medos irracionais. Sua confissão, tão honesta e vulnerável, fez algo derreter dentro do peito de Beatriz. Este homem, que o mundo via como frio e controlado, estava compartilhando suas próprias cicatrizes com ela. Um relâmpago particularmente forte iluminou o escritório, seguido de um trovão ensurdecedor. Beatriz se sobressaltou, sua mão agarrando instintivamente o braço de Leonardo. Ele não hesitou. Em um movimento fluido, sentou-se na poltrona e a puxou para seu colo, envolvendo-a em um abraço protetor. Shh! Ele murmurou contra seus cabelos. Estou aqui. Você está segura. O calor de seu corpo, o ritmo constante de seu coração sob seu ouvido, sua presença sólida e reconfortante. Tudo isso fez Beatriz relaxar gradualmente. Suas mãos encontraram um caminho até a nuca dele, dedos se entrelaçando nos cabelos curtos ali. Leonardo, ela sussurrou, erguendo o rosto para olhá-lo. O tempo pareceu congelar. Seus rostos estavam tão próximos que ela podia sentir sua respiração quente em sua pele. Seus olhos verdes tinham um brilho diferente agora, algo primitivo e incontrolável. Beatriz, ele respondeu, sua voz rouca. Se você não se afastar agora, eu vou... Ela não o deixou terminar. Em um momento de coragem ou loucura, eliminou a distância entre eles, pressionando seus lábios aos dele. O beijo começou gentil, hesitante, como o primeiro toque de asas de borboleta. Mas quando Leonardo gemeu baixinho contra sua boca, algo se quebrou dentro dele. Suas mãos subiram para enterrar-se em seus cabelos, aprofundando o beijo com uma paixão que a deixou sem fôlego. Era diferente de qualquer beijo que já tinha experimentado. Não havia timidez, não havia jogos, apenas desejo puro e honesto, uma conexão que transcendia palavras. Quando finalmente se separaram, ofegantes, a tempestade tinha se transformado em uma chuva suave lá fora. O fogo na lareira tinha diminuído, para brasas mergulhando o escritório em uma penumbra íntima. Isso foi... Ela começou, sua voz tremendo ligeiramente. Inevitável, ele completou, seus dedos traçando padrões suaves em suas costas. Desde o momento em que te vi naquela igreja, sabia que estava perdido. Perdido? Em você, ele confessou, seus olhos nunca deixando os dela. Na sua força silenciosa, na sua dignidade inabalável, na sua beleza que vai muito além do físico. Beatriz sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Eu nunca me senti assim antes. Nem com... Não! Ele a interrompeu suavemente, seus polegares secando as lágrimas que ameaçavam cair. Não fale dele. Não aqui. Não agora. Este momento é nosso. E então ele a beijou novamente, mais profundamente desta vez, como se quisesse apagar,
qualquer lembrança de outros beijos, de outras mãos, de outros amores. Beatriz se derreteu contra ele, suas mãos explorando os músculos firmes de seus ombros, enquanto ele traçava um caminho de beijos por seu pescoço. Leonardo, ela ofegou quando ele encontrou um ponto particularmente sensível. Eu nunca... com ninguém. Ele parou imediatamente, se afastando o suficiente para olhar em seus olhos. Você é virgem, ele constatou suavemente. Ela assentiu, orando intensamente. Eu queria esperar, pelo casamento. Algo escureceu no olhar dele. Uma mistura de desejo e proteção que fez seu coração disparar. Então vamos esperar mais, ele disse, embora claramente lhe custasse cada palavra. Até você ter certeza, até ser de coração, não de circunstância. E se... Ela hesitou, reunindo coragem. E se eu já tiver certeza? Se meu coração já tiver escolhido? Leonardo a estudou longamente, seus olhos verdes, procurando qualquer sinal de dúvida nos dela. Tem certeza? Em resposta, ela o beijou novamente, colocando naquele beijo todo o desejo, toda a certeza, todo o amor nascente que sentia por este homem extraordinário. Quando ele finalmente a levantou em seus braços, carregando-a para seu quarto, através dos corredores escuros da mansão, a tempestade lá fora tinha se transformado em uma chuva suave, como se o próprio céu abençoasse aquele momento. E ali, entre lençóis de seda e a luz de velas, Beatriz descobriu que amor verdadeiro não é sobre circunstâncias ou convenções. É sobre encontrar alguém que veja sua alma, que respeite seus medos, que transforme suas vulnerabilidades em força. Porque às vezes é preciso uma tempestade para nos mostrar onde está nosso verdadeiro abrigo. E às vezes é precisamente nos momentos mais escuros que encontramos nossa luz mais brilhante. A luz suave da manhã filtrava-se através das cortinas de seda quando Beatriz abriu os olhos. Por um momento, ficou desorientada com o ambiente desconhecido. O quarto masculino e elegante, os lençóis de algodão egípcio, o perfume inconfundível de Leonardo impregnado nos travesseiros. Então as memórias da noite anterior inundaram sua mente, fazendo seu coração disparar. A tempestade, o escritório, o primeiro beijo, a forma como ele a tinha carregado até seu quarto, como tinha sido gentil e apaixonado ao mesmo tempo. O lado da cama onde Leonardo havia dormido estava vazio, mas ainda guardava seu calor. Na mesa de cabeceira, um bilhete descansava ao lado de uma única rosa vermelha. Tive que resolver uma emergência na empresa. Volto para o almoço. Você é ainda mais linda quando dorme. Beatriz sorriu, levando a rosa ao nariz para sentir seu perfume. Nunca tinha se sentido tão feliz, tão completa, tão... O som de seu celular a arrancou bruscamente de seus devaneios. Era uma mensagem de sua irmã com um link. Bia, você precisa ver isso. Seu sorriso morreu instantaneamente ao clicar no link. Era um blog de fofocas da alta sociedade e lá estava ela, na primeira página. Golpe do baile. Ex-secretária seduz padrinho milionário após ser abandonada no altar. As palavras a atingiram como bofetadas. O artigo estava repleto de insinuações maldosas, fotos dela entrando e saindo do trabalho. Até mesmo uma antiga foto sua com Gustavo em um café. Os comentários eram ainda piores. Pessoas que nem a conheciam a chamavam de interesseira, oportunista, golpista. Fontes próximas afirmam que o relacionamento entre a secretária e o padrinho já vinha de antes, dizia um trecho. O abandono no altar teria sido apenas uma encenação para legitimar o golpe do baú mais audacioso do ano. Lágrimas embaçaram sua visão. Seu telefone começou a tocar incessantemente. Mensagens, ligações, notificações de redes sociais. O mundo inteiro parecia ter uma opinião sobre sua vida, sobre seus sentimentos, sobre seu amor recém-descoberto.
Madame Regina encontrou-a assim, encolhida na cama, abraçando os joelhos e chorando silenciosamente. Oh, querida! A governanta suspirou, sentando-se ao seu lado. Já viu os jornais, não é? Beatriz apenas assentiu, incapaz de falar. A sociedade é cruel com aqueles que desafiam suas regras, a senhora continuou, passando um braço maternal ao seu redor. Mas sabe o que é mais forte que qualquer fofoca? A verdade. Que verdade? Beatriz sussurrou amargamente. Eles estão certos. Quem vai acreditar que um homem como Leonardo realmente poderia se apaixonar por alguém como eu? Eu acredito. Uma voz grave soou da porta. Leonardo estava lá, ainda em seu terno executivo, seu rosto normalmente composto, marcado por uma fúria contida. Em 2 passadas largas, estava ao lado dela, tomando seu rosto entre as mãos. Olhe para mim, ele pediu suavemente. O que aconteceu ontem à noite, o que está acontecendo entre nós, é a coisa mais verdadeira que já senti em minha vida. Mas os jornais, que se danem os jornais, ele a interrompeu com firmeza. Que se dane a sociedade, que se danem todos eles. Ele se sentou na beira da cama, puxando-a para seu colo como tinha feito na noite anterior. Sabe o que fiz essa manhã? Comprei aquele maldito blog de fofocas e todos os outros que ousaram publicar mentiras sobre você. Beatriz o encarou, chocada. Você... o quê? Um pequeno sorriso curvou seus lábios. As vantagens de ser um Montenegro, ele disse simplesmente. Mas isso não é tudo. Também processei cada um deles por difamação e deixei bem claro que qualquer um que ousar manchar seu nome enfrentará toda a força legal e financeira do Império Montenegro. Você não precisava. Precisava sim. Ele a interrompeu gentilmente. Porque você é minha esposa. Porque te amo. E porque ninguém tem o direito de questionar o que temos. Foi a primeira vez que ele disse aquelas palavras. Te amo. Beatriz sentiu seu coração parar por um momento, para depois disparar como um tambor selvagem. Você me ama? Leonardo segurou seu rosto entre as mãos, seus olhos verdes transbordando de emoção. Desde o primeiro momento em que te vi realmente. Não a secretária tímida, não a noiva abandonada, mas você, Beatriz, com sua força silenciosa, sua dignidade inabalável, seu coração que é grande demais para este mundo mesquinho. As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto dela, mas eram diferentes. Lágrimas de alegria, de amor, de certeza. Eu também te amo. Ela sussurrou contra seus lábios, tanto que às vezes dói. Ele a beijou então, um beijo que tinha gosto de promessa, de proteção, de eternidade. Quando se separaram, havia um novo brilho em seus olhos. Vista-se, ele disse suavemente. Vamos sair. Sair? Ela perguntou confusa. Para onde? Para todos os lugares. Ele respondeu com um sorriso determinado. Vou te levar aos melhores restaurantes da cidade, aos teatros, às galerias de arte. Vou te mostrar em todos os eventos sociais, em todas as colunas importantes, não como a ex-secretária que se casou com o patrão, mas como a mulher extraordinária que conquistou meu coração. E assim foi. Nas semanas que se seguiram, Leonardo fez questão de apresentar Beatriz à sociedade em seus próprios termos. Ela florescia sob sua proteção e amor, sua beleza natural realçada não por joias caras ou roupas de grife, mas pela confiança que vinha de ser verdadeiramente amada. Os sussurros maldosos gradualmente se transformaram em admiração relutante. Era impossível não notar como os olhos de Leonardo brilhavam quando ela entrava em um ambiente, como ele pendia em cada palavra dela, como seu amor era tão obviamente genuíno e profundo. Em um elegante jantar beneficente, uma senhora idosa, da alta sociedade, se aproximou de Beatriz. Sabe, querida,
Ela disse com um sorriso conhecedor. No início, eu também duvidei. Mas agora vejo o que Leonardo viu. Você tem algo raro neste nosso mundo de aparências. Tem substância. Beatriz sorriu, seus olhos encontrando os de Leonardo do outro lado do salão. Ele conversava com alguns executivos, mas seu olhar sempre voltava para ela, como se não conseguisse ficar muito tempo sem verificar se ela estava bem. Não é sobre aparências ou posição social, Beatriz respondeu suavemente. É sobre encontrar alguém que veja sua alma. A senhora assentiu sabiamente. E é por isso que vai durar, porque o que vocês têm é real. Naquela noite, enquanto voltavam para casa no Rolls Royce de Leonardo, Beatriz descansou a cabeça em seu ombro. Obrigada, ela sussurrou. Pelo quê? Por me defender, por me amar, por me fazer acreditar que mereço tudo isso. Leonardo levantou seu queixo delicadamente, seus olhos verdes intensos na penumbra do carro. Você merece muito mais, meu amor. E pretendo passar o resto da minha vida te mostrando exatamente o quanto. Banda. E enquanto o carro subia a colina em direção à mansão Montenegro, Beatriz percebeu que tinha encontrado algo muito maior que aceitação social. Tinha encontrado seu lugar no mundo, não ao lado de Leonardo, mas com ele como igual, como parceira, como alma gêmea. Porque o verdadeiro amor não precisa de aprovação da sociedade, não precisa de manchetes ou colunas sociais. Precisa apenas de dois corações que batem no mesmo ritmo, duas almas que se reconhecem e coragem suficiente para defender esse amor contra o mundo inteiro, se necessário. A tarde de outono estava dourada quando Beatriz ouviu o som de um carro familiar estacionando em frente à mansão Montenegro. Seu coração gelou ao reconhecer o Porsche prata de Gustavo através da janela da biblioteca, onde estava organizando alguns livros, um hobby que tinha descoberto e que Leonardo adorava. Senhora, Madame Regina apareceu na porta, seu rosto normalmente sereno, marcado por preocupação. O senhor Gustavo está insistindo em vê-la. Devo chamar a segurança? Beatriz respirou fundo, ajeitando inconscientemente o vestido azul marinho a que usava, um presente de Leonardo. Não, Madame Regina, está na hora de enfrentar isso. Na verdade, ela vinha se perguntando quando esse momento chegaria. 3 meses haviam se passado desde o fatídico dia na igreja. 3 meses de felicidade pura ao lado de Leonardo. 3 meses construindo uma vida que parecia saída de um sonho. Desceu as escadas com a cabeça erguida, o anel de sinete dos Montenegro, brilhando em sua mão esquerda como um lembrete de quem ela era agora. Gustavo esperava no hall de entrada, parecendo estranhamente deslocado em seu terno italiano impecável. Bia, ele sorriu, aquele sorriso que um dia tinha feito seu coração acelerar. Agora, não causava nada além de um leve desconforto. Você está diferente. É Beatriz, ela corrigiu suavemente. O que quer, Gustavo? Ele deu um passo em sua direção, seus olhos percorrendo sua figura de uma forma que a fez se sentir suja. Você. Vim buscar você. Um riso incrédulo escapou de seus lábios. Me buscar? Depois de me abandonar no altar? Depois de me humilhar na frente de todos? Foi um erro, ele disse, sua voz assumindo aquele tom persuasivo que ela conhecia tão bem. Eu estava confuso, pressionado pela minha família. Mas agora sei. Você é a única que realmente me entende, que me faz querer ser melhor. Não, ela interrompeu firmemente. Eu era a única que aceitava ser diminuída para te fazer se sentir maior. A máscara de arrependimento de Gustavo vacilou por um momento. É por causa dele? Do Leonardo? Seu tom ficou mais agressivo. Pelo amor de Deus, Bia, todo mundo sabe que ele só se casou com você por pena. Eu me casei com ela por amor. A voz grave de Leonardo soou da porta, fazendo ambos se virarem.
Ele estava parado ali, imponente em seu terno escuro, seus olhos verdes fixos em Gustavo, com uma frieza que poderia congelar o inferno. Beatriz não tinha percebido sua chegada, mas seu coração imediatamente se acalmou com sua presença. Léo, Gustavo tentou sorrir, mas saiu mais como uma careta. Isso é entre mim e Bia. Beatriz. Leonardo o corrigiu calmamente, atravessando o hall, para ficar ao lado dela. Não a tocou. Não fez nenhum gesto possessivo, apenas ficou ali, uma presença sólida e reconfortante. E não, isso não é entre vocês. Acabou no momento em que você escolheu abandoná-la naquele altar. Você não entende, Gustavo insistiu, passando a mão pelos cabelos em frustração. Nós temos história, temos química. O que aconteceu na igreja foi um momento de fraqueza. Mas agora você percebeu que perdeu algo precioso. Leonardo completou, sua voz surpreendentemente gentil. E sabe de uma coisa? Agradeço sua covardia todos os dias. Porque se você tivesse sido homem o suficiente para reconhecer o tesouro que tinha nas mãos, eu nunca teria descoberto o que é realmente amar alguém. Beatriz sentiu lágrimas se formando em seus olhos com suas palavras. Leonardo continuou, os seus olhos nunca deixando Gustavo. Mas sabe qual é a diferença entre nós? Além do óbvio, eu não preciso gritar aos quatro ventos que a amo. Não preciso fazer grandes gestos ou declarações dramáticas, porque amor verdadeiro se prova nas pequenas coisas, nos momentos silenciosos, na constância. Gustavo deu um passo à frente, seu rosto vermelho de raiva. Você não a conhece como eu conheço, não sabe. Eu sei que ela prefere café com um toque de canela nas manhãs frias. Leonardo o interrompeu suavemente. Sei que ela morde o lábio quando está concentrada lendo. Sei que tem uma cicatriz minúscula atrás da orelha esquerda, de quando caiu de uma árvore aos 7 anos. Sei que chora escondida quando vê comerciais com cachorrinhos abandonados. Cada palavra era como uma revelação, mostrando a profundidade do conhecimento e amor que Leonardo tinha por ela. Beatriz sentiu seu coração transbordar. Sei também, ele continuou, que ela é mais forte do que jamais imaginou ser, que tem um coração grande demais para este mundo mesquinho e que merece alguém que a ame, não apesar de suas origens humildes, mas incluindo cada parte de quem ela é. Finalmente ele se virou para ela, seus olhos verdes suavizando-se instantaneamente. Mas a decisão é sua, meu amor, sempre será sua. Beatriz olhou entre os dois homens, Gustavo, com seu charme superficial e promessas vazias, e Leonardo, com sua força silenciosa e amor incondicional. Não havia realmente escolha a fazer. Você precisa ir, Gustavo, ela disse firmemente. O que tivemos não era real. Era uma ilusão, um conto de fada superficial, onde eu era a gata borralheira esperando ser salva. Mas descobri algo melhor. Descobri que não preciso ser salva. Preciso ser amada. E já sou. Você vai se arrepender, Gustavo rosnou, sua máscara, de arrependimento completamente esquecida. Quando a novidade passar, quando ele perceber que você não passa de uma... Cuidado. A voz de Leonardo cortou o ar como uma lâmina de gelo. O próximo insulto será o último que você pronunciará nesta casa, ou em qualquer uma das empresas associadas aos Montenegro. A ameaça velada fez Gustavo empalidecer. Todos sabiam que o Império Montenegro tinha conexões em praticamente todos os setores importantes da economia. Isso não acabou, ele murmurou, virando-se para sair. Sim, acabou, Beatriz respondeu serenamente. Na verdade, acabou naquele dia na igreja. Eu só não sabia que era a melhor coisa que poderia ter acontecido comigo. Quando a porta se fechou atrás dele, Beatriz finalmente se permitiu relaxar, recostando-se contra o peito de Leonardo, que imediatamente a envolveu em seus braços. Você ouviu tudo? Ela perguntou suavemente. Cada palavra, ele confirmou,
seus lábios roçando sua têmpora. Cheguei quando ele estacionou, mas queria ver como você lidaria com a situação. E você foi magnífica. Não estava com ciúmes? Leonardo riu baixinho. Ciúmes? De quê? Do homem que foi tolo o suficiente para deixá-la escapar? Ele a virou em seus braços, segurando seu rosto entre as mãos. Não, meu amor, confio em você. Confio em nós. Como pode ter tanta certeza? Porque o que temos, ele respondeu, seus olhos transbordando de amor, não é baseado em aparências ou conveniências. É baseado em verdade, em respeito, em um amor que cresce mais forte a cada dia. Beatriz se ergueu na ponta dos pés para beijá-lo, colocando naquele beijo todo o seu amor, toda a sua gratidão, toda a sua certeza. Você não vai me perder, ela sussurrou contra seus lábios. Eu sei. Ele respondeu com um sorriso. Porque você nunca foi minha para perder. Você escolhe ficar. Todo dia você escolhe este amor. E isso vale mais que qualquer promessa. E ali, no hall da mansão Montenegro, com o sol de outono pintando tudo em tons dourados através dos vitrais, Beatriz entendeu completamente a diferença entre ser possuída e ser amada. Entre ser um troféu e ser uma parceira. Entre um amor baseado em aparências e um amor baseado em verdade. Porque às vezes é preciso passar pelo falso para reconhecer o verdadeiro. É preciso experimentar a superficialidade para valorizar a profundidade. E às vezes é preciso ser abandonada no altar para encontrar o amor que estava destinado a ser seu desde o início. A decisão de Beatriz pegou todos de surpresa numa manhã de inverno. Ela estava preparando o café da manhã com Madame Regina, um hábito que tinha mantido mesmo após se tornar a senhora Montenegro, quando as palavras simplesmente escaparam de seus lábios. Preciso de alguns dias sozinha. A governanta parou de bater os ovos, virando-se para encará-la com preocupação. Aconteceu alguma coisa, querida? Beatriz balançou a cabeça, um pequeno sorriso nos lábios. Não é nada. Ruim, Madame Regina. É só que, desde aquele dia na igreja, tudo aconteceu tão rápido. O casamento com Leonardo, a adaptação à mansão, o enfrentamento da sociedade, a visita de Gustavo. Ela fez uma pausa, organizando seus pensamentos. Nunca tive tempo para realmente processar tudo, para entender quem eu sou agora. E o senhor Leonardo? A governanta perguntou suavemente. Já falou com ele sobre isso? Vou falar no café da manhã, Beatriz respondeu, seu coração acelerando só de pensar na conversa que teria que ter. Espero que ele entenda. Como se convocado por seus pensamentos, Leonardo entrou na cozinha naquele momento. Estava impecável, em seu terno grafite, mas seus olhos se suavizaram instantaneamente ao vê-la, como sempre acontecia. Bom dia, meu amor, ele sorriu, inclinando-se para beijá-la suavemente. Madame Regina, cumprimentou a governanta, que discretamente deixou a cozinha, dando-lhes privacidade. Beatriz respirou fundo. Leonardo, precisamos conversar. Algo em sua voz deve ter denunciado a seriedade do assunto, porque ele imediatamente se sentou, toda sua atenção focada nela. Preciso de um tempo, ela disse de uma vez, e viu o rosto dele empalidecer. Não desse jeito, apressou-se em esclarecer. Só preciso de alguns dias sozinha, para pensar, para processar tudo o que aconteceu. Leonardo ficou em silêncio, por um longo momento, seus olhos verdes estudando-a intensamente. Onde vai ficar? Ele finalmente perguntou, sua voz controlada. No meu antigo apartamento, ela respondeu. Ainda não cancelei o aluguel. Outro silêncio. Beatriz podia praticamente ver as engrenagens girando na mente dele, lutando entre o desejo de protegê-la e o respeito por sua decisão. Por quanto tempo? Sua voz estava rouca agora. Alguns dias, uma semana no máximo. Ela se aproximou, tomando suas mãos nas suas.
Não é sobre você, Leonardo. É sobre mim. Sobre entender quem eu sou, além de a noiva abandonada que se casou com o padrinho. Ele assentiu lentamente, levando suas mãos aos lábios, num gesto que já tinha se tornado familiar e precioso. Eu entendo, disse suavemente. Não gosto. Mas entendo. Você não está com medo que eu não volte? Ela perguntou, uma pontada de insegurança em sua voz. Um pequeno sorriso curvou seus lábios. Não, porque sei que o que temos é real, e porque desta vez, se você voltar, será por escolha, não por circunstância. As lágrimas que Beatriz vinha segurando finalmente transbordaram. Este homem, que tinha todo o direito de se sentir inseguro ou com raiva, estava mais uma vez provando por que ela o amava tanto. Naquela mesma tarde, com uma pequena mala e o coração pesado, Beatriz voltou ao seu antigo apartamento. Era estranho estar ali novamente. O espaço parecia menor, mais simples do que se lembrava, mas também carregava memórias, histórias, partes de quem ela era. Os dias que se seguiram foram uma jornada de autodescoberta. Beatriz revisitou seus lugares favoritos na cidade. Encontrou antigas amigas que tinha negligenciado nos últimos meses. Passou longas horas escrevendo em seu diário, desenterrando sentimentos e pensamentos que tinha guardado no fundo de sua alma. Leonardo manteve sua palavra de respeitar seu espaço. Não ligou, não mandou mensagens, não apareceu de surpresa. Apenas uma rosa vermelha era entregue toda manhã em sua porta. Um lembrete silencioso de seu amor constante. Foi durante esse tempo sozinha que Beatriz finalmente compreendeu a profundidade da transformação que tinha acontecido em sua vida. Não era apenas sobre passar de secretária a senhora da mansão Montenegro. Era sobre crescer, sobre se descobrir, sobre aprender a se amar primeiro para poder amar verdadeiramente outra pessoa. Uma noite, enquanto observava o pôr do sol da sua pequena varanda, uma memória a atingiu com força total. Ela, parada no ponto de ônibus, admirando a mansão Montenegro no alto da colina, sonhando com uma vida que parecia impossível de alcançar. Mas agora entendia. Não tinha sido a mansão que tinha mudado sua vida. Tinha sido o amor. O amor verdadeiro, profundo, transformador que tinha encontrado em Leonardo. Um amor que não a diminuía, mas a fazia crescer. Que não a sufocava, mas a libertava. Na manhã do 7º dia, Beatriz acordou com uma certeza cristalina em seu coração. Arrumou-se com cuidado, escolhendo um vestido simples, mas elegante, um que tinha comprado com seu próprio dinheiro antes de conhecer Leonardo. O táxi a deixou aos pés da colina, onde a mansão Montenegro se erguia majestosa contra o céu, azul de inverno. Ela decidiu fazer o caminho a pé. Cada passo uma escolha consciente, cada metro uma afirmação de quem ela era e do que queria. Encontrou Leonardo no jardim de rosas, cuidando pessoalmente das flores como fazia todas as manhãs. Ele não pareceu surpreso em vê-la, como se tivesse sentido sua presença antes mesmo de ela aparecer. "Você voltou", ele disse simplesmente, sua voz carregada de emoção contida. "Voltei", ela confirmou, parando a alguns passos dele. "Não, porque preciso. Não porque não tenho para onde ir, mas porque quero. Porque este é meu lugar, ao seu lado." Leonardo se levantou lentamente, seus olhos verdes nunca deixando os dela. "E quem é você agora, Beatriz?" Um sorriso luminoso iluminou seu rosto. "Sou a mesma mulher que você conheceu, aquela que admira, rosas de longe, que se emociona com pequenos gestos, que acredita no amor verdadeiro. Mas também sou mais. Sou forte por escolha, não por necessidade. Sou sua esposa não porque o destino nos uniu num momento de caos, mas porque meu coração escolhe você. Todo dia escolho você." Ele atravessou a distância entre eles em 2 passadas largas, tomando-a em seus braços com uma intensidade que a deixou sem fôlego.
Senti sua falta, ele murmurou contra seus cabelos. Cada minuto, cada segundo. Eu também, ela confessou, enterrando o rosto em seu peito, aspirando o perfume que tinha se tornado seu sinônimo de lar. Mas precisava desse tempo. Precisava por ter certeza. E tem. Beatriz se afastou o suficiente para olhar em seus olhos. Tenho certeza de que te amo. Não como a noiva abandonada que encontrou consolo. Não como a secretária que conquistou o patrão, mas como uma mulher que conhece seu próprio valor e escolhe compartilhar sua vida com alguém que a vê completamente. Leonardo segurou seu rosto entre as mãos, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Você é extraordinária, ele sussurrou. E eu te amo ainda mais agora. Não apesar da sua força em partir, mas por causa dela. Por ser corajosa o suficiente para buscar suas próprias verdades. Vamos construir algo novo, ela prometeu, segurando as mãos dele contra seu rosto. Não baseado em gratidão ou circunstâncias, mas em escolha, em amor verdadeiro. Algo novo, ele concordou com um sorriso, mas também algo antigo, porque parte de mim acho que sempre te amou, mesmo antes de te conhecer. Estava apenas esperando você aparecer para dar sentido a tudo. E ali, no jardim de rosas que ela tinha admirado por tanto tempo de longe, Beatriz finalmente entendeu. Às vezes precisamos nos afastar para ver com clareza. Precisamos nos perder para nos encontrar. E às vezes precisamos ter a coragem de partir para ter a certeza absoluta de onde queremos ficar. Porque o amor verdadeiro não é sobre dependência ou necessidade. É sobre escolha. Sobre duas pessoas que decidem todos os dias construir algo juntas. Algo real. Algo profundo. Algo que transcende as circunstâncias que as uniram e se transforma em um destino que escolheram compartilhar. O amanhecer pintava o céu em tons de rosa e ouro quando Beatriz encontrou Leonardo no jardim de rosas. Ele estava ajoelhado entre os canteiros, as mangas da camisa branca dobradas até os cotovelos, cuidando pessoalmente das flores como fazia todas as manhãs. Era uma visão que ainda fazia seu coração falhar uma batida. Este homem poderoso, que comandava um império, dedicando seu tempo às coisas simples da vida. Ela se aproximou silenciosamente, mas ele sentiu sua presença, como sempre acontecia. Um sorriso suave curvou seus lábios antes mesmo de se virar. "Bom dia, meu amor", ele disse, sua voz ainda rouca do sono. Em vez de responder, Beatriz se ajoelhou ao seu lado na grama úmida de orvalho. Não se importou com seu vestido de seda. Algumas coisas eram mais importantes que roupas caras. "Casa comigo", ela disse simplesmente. Leonardo piscou surpreso. "Nós já somos casados, querida." "Não." Ela balançou a cabeça, um sorriso misterioso em seus lábios. Aquele foi um casamento de circunstância, de proteção, de destino. Agora quero um casamento de escolha, só nosso. Compreensão iluminou os olhos verdes dele. Lentamente, tirou as luvas de jardinagem, virando-se completamente para ela. "Está me pedindo em casamento, senhora Montenegro?" "Estou", ela confirmou, seu coração transbordando de amor por este homem que tinha mudado sua vida de tantas formas. Sem igreja, sem convidados, sem sociedade, apenas nós dois, aqui, neste jardim, que foi a primeira coisa que amei em você, mesmo antes de te conhecer. Leonardo. Estendeu a mão, tocando seu rosto com uma delicadeza que ainda a emocionava depois de todos esses meses. "E por que aqui? Por que agora?" "Porque foi aqui que voltei quando descobri quem realmente sou. Foi aqui que escolhi ficar. Não por necessidade ou gratidão, mas por amor puro e verdadeiro." Ela cobriu a mão dele em seu rosto com a sua. "E porque cada rosa deste jardim conta uma parte da nossa história." Era verdade.
Ali estava a roseira que ela admirava do ponto de ônibus, sonhando com uma vida diferente. Ali estavam as rosas brancas que ele tinha usado para decorar seu quarto na primeira noite. Ali estavam as rosas vermelhas que ele enviava toda manhã durante sua semana de ausência. Então, ela continuou, seus olhos brilhando com lágrimas. De felicidade. Leonardo Montenegro, você aceita se casar comigo novamente? Não como meu salvador, não como meu protetor, mas como meu igual, meu parceiro, meu amor escolhido. Por um momento, ele apenas a olhou, seus olhos verdes transbordando de emoção. Então, num movimento fluido, tirou algo do bolso da camisa, uma pequena caixa de veludo que parecia ter sido feita para este momento. Comprei isto há semanas, ele confessou, abrindo a caixa para revelar um anel delicado com uma única pérola. Não um diamante ostentoso, não uma joia cara, mas uma pérola, porque como você, sua beleza vem de dentro, nascida de adversidade, única em sua perfeição natural. Agora era Beatriz quem estava sem palavras, lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Então sim, ele continuou, deslizando o anel em seu dedo ao lado do anel de sinete dos Montenegro. Caso com você novamente. Caso com você todos os dias, em cada olhar, em cada toque, em cada momento que escolhemos compartilhar. O beijo que seguiu foi diferente de todos os outros que tinham compartilhado. Tinha gosto de promessa, de certeza, de um amor que tinha amadurecido e se transformado em algo ainda mais precioso que o inicial. Ali mesmo, entre as rosas que tinham testemunhado toda a sua jornada, eles se casaram novamente. Não houve padre, não houve votos elaborados, não houve testemunhas além das flores e do sol nascente. Eu te escolho. Beatriz disse simplesmente, segurando as mãos dele entre as suas. Escolho seu sorriso pela manhã, sua força silenciosa, seu coração que é maior do que o mundo merece. Escolho nossa história, com todos seus momentos improváveis e perfeitos. Eu te escolho, Leonardo respondeu, sua voz embargada de emoção. Escolho sua coragem de partir e voltar, sua capacidade de amar sem reservas, sua alma que ilumina todos os cantos escuros da minha vida. Escolho nosso amor, que começou como salvação e se transformou em libertação. Madame Regina os encontrou assim, horas depois, ainda no jardim. Ela sorriu ao ver o novo anel no dedo de Beatriz, as roupas manchadas de grama, os sorrisos que não cabiam em seus rostos. O café está servido, anunciou suavemente. Se os senhores quiserem... Na verdade, Leonardo a interrompeu gentilmente. Acho que vamos tomar café aqui mesmo, no nosso jardim. A governanta assentiu, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Porque ela, mais que qualquer um, tinha testemunhado a transformação de ambos. Tinha visto Leonardo recuperar sua capacidade de sorrir, de amar, de viver. Tinha visto Beatriz florescer de uma jovem insegura em uma mulher forte e realizada. O café foi servido entre as rosas, em xícaras finas de porcelana que pareciam estranhamente em casa sobre a grama orvalhada. O sol agora estava alto no céu, fazendo as gotas de orvalho brilharem como diamantes nas pétalas das flores. Sabe o que mais amo em você? Leonardo perguntou suavemente, observando Beatriz admirar uma rosa particularmente bonita. O quê? O fato de que você nunca perdeu sua capacidade de se maravilhar com as coisas simples, mesmo depois de todos esses meses morando nesta mansão, usando roupas caras, frequentando a alta sociedade. Você ainda se encanta com o nascer do sol, com uma flor desabrochando, com uma xícara de café compartilhada. Beatriz sorriu, recostando-se contra seu peito. É porque aprendi que a verdadeira riqueza não está nas coisas que podemos comprar. Está nos momentos como este. Está no amor que escolhemos viver todos os dias. E pensar que tudo começou com um abandono no altar. Ele murmurou contra seus cabelos. Não,
ela corrigiu suavemente. Tudo começou quando você teve coragem de se levantar e dizer: eu caso com ela. Quando você viu além das aparências e reconheceu algo em mim que nem eu mesma sabia que existia. Você me salvou tanto quanto eu te salvei, ele confessou. Me trouxe de volta à vida quando eu apenas existia. O resto da manhã passou como um sonho dourado. Eles permaneceram no jardim, recontando suas histórias, revivendo momentos, planejando futuros. Não havia pressa, não havia obrigações, apenas dois corações que tinham encontrado seu lugar um no outro. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu com as mesmas cores do amanhecer, Beatriz olhou para Leonardo e viu todo o seu mundo, refletido em seus olhos verdes. Obrigada, ela sussurrou. Pelo quê? Por me dar tempo para descobrir quem eu sou, por respeitar minhas escolhas, por me amar não como uma história de resgate, mas como uma história de parceria. Ele sorriu, aquele sorriso que era só dela, que transformava seu rosto normalmente sério em algo de tirar o fôlego. E obrigado você, respondeu, por me ensinar que amor verdadeiro não é sobre possuir ou proteger. É sobre crescer junto, sobre escolher um ao outro todos os dias, sobre construir algo maior que nós mesmos. E assim, no mesmo jardim onde tinha sonhado uma vida diferente, Beatriz encontrou não apenas um final feliz, mas um novo começo. Porque às vezes o amor mais verdadeiro não é aquele que começa com fogos de artifício e grandes gestos. É aquele que começa com um ato de coragem, cresce através de escolhas conscientes e floresce em algo tão profundo e real quanto as rosas que testemunharam sua jornada. Porque no final não importava que ela tinha sido a noiva abandonada ou ele o padrinho que a salvou. O que importava era que tinham escolhido um ao outro, não uma vez em uma igreja cheia de estranhos, mas todos os dias, em milhares de pequenos momentos que construíram não apenas um amor, mas uma vida compartilhada. E ali, entre as rosas que tinham visto seu amor nascer, crescer e se transformar, eles eram finalmente apenas Beatriz e Leonardo, dois corações que tinham encontrado seu caminho um para o outro, não por destino ou circunstância, mas por escolha. Uma escolha que faziam novamente a cada amanhecer, a cada sorriso, a cada momento compartilhado neste jardim que tinha se tornado não apenas o cenário de sua história, mas o símbolo de seu amor verdadeiro e eterno.